Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre a doação de sangue. A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta, que salva vidas. Qualquer pessoa pode precisar de uma transfusão se sofrer um acidente ou passar por algum procedimento em que a transfusão de sangue seja indispensável. Como não existe um sangue artificial, nós precisamos contar com a voluntariedade dos doadores. A doação de sangue trata-se de um processo de fundamental importância para o funcionamento de um hospital. Os procedimentos médicos que necessitam de transfusões de sangue precisam dispor de um serviço regular de fornecimento e seguro de sangue. E para a gente abordar esse tema hoje aqui, nós temos a Fernanda Azevedo Silva, ela é médica, doutora em oncologia pelo INCA e também responsável pelo serviço de conservação e expedição de sangue do Hemorrio e coordenadora do posto de coleta e transfusão do INTO. A gente agradece a sua presença aqui no programa. E eu queria que a senhora, que é melhor. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de quando uma pessoa doa sangue, o que é aproveitado desse sangue, né? São todas as partes, que a gente sabe que o sangue tem vários componentes. Obrigada pelo convite. A gente tenta aproveitar o máximo possível do sangue que é doado. Então a gente separa ele em vários componentes. Então a partir do sangue doado a gente produz o concentrado de hemácias, que é a parte vermelhinha do sangue e serve principalmente para corrigir anemia. O concentrado de plaquetas, o plasma e o crioprecipitado, que são utilizados para tratamento de problemas da coagulação do sangue. E o plasma, ele ainda pode ser enviado para a indústria para a produção de albumina, fatores de coagulação e imunoglobulina. Então a gente consegue atender vários pacientes a partir de uma única doação. E de curiosidade, o plasma ele é mais claro, não é? O plasma, a plaqueta e o crioprecipitado são amarelinhos. Amarelinhos, exatamente. Né? E o concentrado de hemácia é aquele o vermelhão. Por que existem, Fernanda, alguns testes para algumas doenças, né, do sangue, quando as pessoas doam, né, e outras doenças não têm esses testes? Por que isso acontece? Então, assim, excelente pergunta. A realização dos testes no sangue doado, eles se baseiam principalmente em três coisas. A primeira é você ter o teste disponível, né? Porque às vezes você não tem. Vejo caso, a gente teve uma epidemia de Zika ano passado que ainda não tinha teste diagnóstico disponível. Agora já estão sendo desenvolvidos, mas na época não tinha. A segunda coisa depende se a doença causada por esse micro-organismo, se ele causa algum problema para a pessoa que vai receber o sangue. Então, assim, você pode ter um micro-organismo que passa pelo sangue, mas ele é inofensivo, não causa doença. Então, a princípio, você não precisa testar a presença desse micro-organismo no sangue. Algumas doenças, quer dizer, a pessoa tem a doença, mas o sangue não vai passar para quem receber. Não, isso? Assim, pode ter um micro-organismo no sangue que ele não cause doença para a pessoa que vai receber o sangue. Então você não precisaria testar, porque quando você faz os testes, você na verdade está acrescentando custo, né? Você encarece muito o processo. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Existe um vírus chamado citomegalovírus, ele causa uma doença que é comum na população, causa uma febrinha, aumento de gânglio e tudo. E assim, 80% da população adulta no Brasil é positiva para esse vírus. Então, se você transfundir um sangue com esse vírus para a pessoa, não vai ter problema nenhum, porque ela já tem defesa contra aquele vírus. Então, não tem problema. Então, você só testa o sangue para esse vírus quando você vai transfundir para populações específicas que têm risco. Por exemplo, recém-nascidos de baixo peso, pacientes de transplante de medula, por exemplo. Interessante. E a última coisa que eu ia falar depende também da frequência daquela doença na população, de onde saem os doadores. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não precisa testar o sangue para malária, porque aqui a gente não costuma ter malária. Mas se você for fazer uma doação lá no norte, o seu sangue vai ter que ser testado para malária.
Porque lá tem... Mas o sangue é testado para, por exemplo, sífilis é testado. Então essas doenças que poderiam ser passadas pelo sangue tem essa segurança que já tem o teste. Aí você citou até o caso do Zika. Já estão testando para Zika já ou não? Então, na verdade, os testes estão começando a ser liberados agora. E possivelmente isso vai depender ainda de uma regulação do governo, se vai ser necessário ou não. O Zika em si, ela causa uma doença muito leve, né? Mas o grande problema são as grávidas que podem receber sangue. Então a gente vai ver o que o governo vai decidir, se vai testar para todo mundo, se vai testar só para e tem também as consequências do Zika, que tem pessoas que ficam com dores articulares no resto da vida também, sim, né? Que já tem propensão a ter esse tipo de dor. Com certeza. Como que é feita a doação de sangue? Doação de sangue é muito simples de ser feita. A pessoa tem que comparecer ao hemocentro com um documento de identidade com foto. Lá ela vai preencher um cadastro com os dados dela, local de residência. Vai preencher um questionário com algumas perguntas a respeito da saúde, uso de medicação. Aí vai passar por uma entrevista e nessa entrevista vão ser conversados a respeito da sua saúde, dos remédios que ele toma, se fez procedimento cirúrgico, se está grávida, amamentando. Vai ser verificado o peso, a altura, a pressão, temperatura e o pulso da pessoa. Se tiver pronto para doar sangue, se não tiver nenhum problema, ela vai para uma outra sala, onde vai ser verificado a melhor veia para coleta, um dos dois braços, é feita a limpeza da pele, esse funciona com uma agulha que é acoplada a uma bolsa, tudo descartável e estéril, e a doação em si mesmo demora uns 10 a 15 minutos. Depois da doação de sangue, a pessoa vai para um lanche, vai fazer um lanche, vai ficar lá mais uns 15 minutos em observação, para ver se não vai ter nenhuma intercorrência da doação do sangue, da retirada do sangue. Em relação a tudo que você falou, das perguntas, né, primordiais para saber se pode doar ou não, pressão, né, porque às vezes a pessoa tem a pressão baixa, não pode doar isso. E a parte da cirurgia tem a ver com o quê? Se a pessoa fez cirurgia ou não. Então, assim, essas perguntas todas que são feitas, eles têm dois propósitos. O primeiro é proteger a pessoa que vai doar sangue. Então, se ela tiver alguma alteração, né, que a retirada daquele volume de sangue possa causar mal para ela, a gente não deixa fazer a doação. E a segunda parte é a proteção de quem vai receber essa transfusão de sangue. Então, se a pessoa também tiver algum problema que a gente acha que vai poder passar para o receptor do sangue, para o paciente, a gente também não deixa então, a fazer a doação. cirurgia seria esse risco dela ter uma infecção, alguma coisa assim, passar? Às vezes sim, e às vezes porque ainda não deu tempo do organismo se recuperar completamente daquela cirurgia. Então, existe o tempo mínimo de acordo com o tipo de cirurgia que foi realizada. Porque chamou atenção esse critério. Uma vez eu li também, não sei se é atual, você que é doutora no assunto, em relação às pessoas que tomam alguns medicamentos contínuos, tem alguns medicamentos que seriam proibitivos para a pessoa doar sangue? Tem alguns medicamentos que você não pode doar porque eles poderiam passar no sangue e a pessoa que vai receber ter algum problema com relação a eles. E tem medicamentos que a gente não deixa doar ou então pede para a pessoa suspender alguns dias antes da doação, para evitar efeitos colaterais na hora da doação do sangue. Então, assim, alguns tipos de remédio para pressão, que eles tiram do organismo a capacidade de adaptação dessa perda do volume do sangue, a gente pede que suspenda a medicação alguns dias antes. Então, para a proteção da pessoa que vai doar o sangue. E outra coisa muito interessante. Então, para doar, a pessoa tem que saber desses critérios, levar lá a identidade, depois ela vai passar por um procedimento de coleta e ainda vai ter o lanchinho no final. O lanche... Esse lanche é o quê? O lanche depende muito de cada serviço, também, né? Pois é, e da verba que tem. Mas geralmente tem líquido, né? Sucos, chocolatados, frutas. Tudo para dar energia, né? Tem que é pra gente fazer propaganda pro pessoal ir lá doar também. Vamos todos doar sangue. Com certeza. E aí, uma coisa que tem chamado muita atenção na mídia atualmente em relação aos homossexuais e tatuados, né? Quais são essas barreiras relacionadas a esse grupo e por que isso existe? Então, todas as impossibilidades de doação,
elas são baseadas nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde e que são definidos na literatura mundial. As pessoas que realizaram tatuagem e os homossexuais masculinos, eles não podem doar durante um período de 1 ano. A partir de 1 ano a doação pode ser feita. O homossexual feminino não tem impedimento para doar. Não tem o quê? Impedimento para fazer a doação de sangue. Sim. Então, assim, qual o problema? Porque alguns estudos mostram que essas condições estão mais associadas com a presença de algumas doenças, a possibilidade de transmissão de algumas doenças. E os testes que a gente tem hoje para o sangue, eles não detectam imediatamente uma infecção. Entendi. Então, existe uma coisa chamada de janela imunológica, que é o período entre o qual a pessoa pegou aquela infecção e que o teste vai conseguir diagnosticar aquela infecção. Então, existe um espaço de tempo. E essa coisa de 1 ano que você explicou antes, era 1 ano de quê? Que não ficou claro. Então, a partir do momento que você fez a tatuagem, né, você só vai poder fazer sua doação de sangue daí a 1 ano. Depois de 1 ano. E o homossexual masculino E o homossexual masculino, atualmente, o que acontece? Até uns 2 ou 3 anos atrás, a legislação da parte do sangue dizia que a pessoa que era homossexual masculino era inapto definitivo. Aí começaram a mostrar, a surgir alguns trabalhos demonstrando que se a última relação homossexual masculina foi há 1 ano ou mais, era seguro de você fazer a doação de sangue. Mas a questão toda é relacionada a não ter o teste, a janela imunológica. Exatamente. E ser, de repente, porque anteriormente a gente estava até conversando, né, que seria uma forma até de detectar, mas como a pessoa... Não é 100%, os testes não são 100%. Eu acho assim, conforme a ciência avança, os testes vão melhorando, né, e são feitos novos estudos científicos. É possível que isso acabe daqui a alguns anos. Porque hoje dizem que os estudos falam, né, inclusive os testes, que até com 1 mês já é possível detectar a presença do vírus HIV no sangue depois que você foi infectado. Mas existe essa possibilidade também de ser uma coleta perdida, digamos assim, né? Sim. Se foi... Você tem que descartar o sangue. E o tatuado tem essa coisa também da agulha, não é isso? Da agulha, e muitas vezes se fala também da tinta que é utilizada, né? Porque se a tinta também não for descartável, você também pode por ali transmitir a infecção. Interessante. Então, agora a gente vai para o nosso quadro Perguntas por e-mail. Para vocês que têm perguntas para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. Então temos a pergunta aqui do Jean Porto. Como sabemos se podemos doar sangue e se de fato esse sangue servirá? A gente só vai saber se o sangue serviu mesmo, né? Se vai servir depois que os testes todos tiverem sido feitos. Não dá para ter certeza antes. Agora, algumas coisas podem ser feitas. Primeiro, a pessoa tem que estar em bom estado de saúde. Então, não adianta ir doar sangue estando resfriado, tomando antibiótico, né? Tá com dor ali, dor em algum lugar. Esses medicamentos de uso contínuo de doença crônica, teria problema? Por exemplo, pessoas que tomam remédio para o estômago todos os dias, pessoas que tomam medicamentos para diabetes todos os dias, isso tem problema também? Isso daí vai depender muito da doença para que ela está tomando o remédio, se a doença está controlada e qual é o tipo de remédio. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem pressão alta, toma o seu remédio da pressão. Se a pressão estiver controlada, não tem problema, ele vai poder fazer a doação. Agora, alguns tipos de remédio para pressão alta, a pessoa precisa ter cuidados mais específicos. Por exemplo, se ele toma diurético, faz urinar toda hora, ele tem que repor mais volume do que o normal. Então tem que tomar mais líquidos naquele dia. A gente pede até que comece a tomar líquidos até na véspera da doação. E assim, a pessoa tem que ter o peso pelo menos 50 quilos para doar. Então, se tiver menos de 50, não adianta ir, porque não vai conseguir fazer a doação. A pessoa que doa sangue, nesse caso, aqui ainda dentro da pergunta do Jean, ela recebe algum papel, alguma coisa depois dos exames? Recebe o resultado dos exames todos. Alguns locais tem que pegar, tem que ir no setor, né, buscar. Em outros lugares você consegue ter acesso ao seu exame pela internet, pela senha.
A pessoa entra no site lá do Hemorrio, por exemplo, e com o número que ele recebeu durante a doação, ele consegue pegar aquele resultado dos exames. Nossa, agora eu fiquei na dúvida, né? Porque a gente estava falando de segurança. Se uma pessoa não souber que tem determinada doença, como a gente falou aqui antes, né? Que é uma doença que, sei lá, vamos pegar o exemplo do HIV, que não é a doença, a pessoa tem o vírus. Vai sair nesse exame também? Sai, mas assim, a gente não costuma disponibilizar esse resultado de exame para acesso pela internet, nem mandar por cá. Aí a pessoa geralmente recebe uma cartinha convocando que ela compareça ao serviço onde doou sangue, para que ele possa ser orientado, né, receber o seu resultado. É porque do jeito que a gente explicou, parecia até que não era feito esse exame, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, mas é feito. Não, é feito, com certeza é feito. E se tiver qualquer alteração, o doador ele é chamado no serviço e é orientado, porque muitas vezes o teste ele dá positivo, mas não quer dizer que a pessoa esteja doente, esteja com algum problema, porque o principal objetivo do teste que é feito no sangue é evitar de passar uma doença para a pessoa que vai receber. Então, acontecem os testes feitos no banco de sangue, eles são mais sensíveis que os pré-diagnósticos feitos no laboratório. Então, muitas vezes dá positivo, mas quando você vai repetir em um outro local, dá negativo. Interessante, essa sensibilidade e pouca especificidade. Alta, não, a especificidade é alta também, mas também? A sensibilidade precisa ser de 100%. 100%. Exatamente. E a especificidade também é acima de 95%. Poxa, mas aí pode ser que dê negativo, por isso que eu perguntei sobre a especificidade. Porque pode dar um falso positivo estranho. Falso positivo é mais comum. Então, o Maurício dos Santos, de Abolição, ele pergunta como é feito exames para saber a compatibilidade do sangue e quais as precauções tomadas pela equipe em caso de impossibilidade da doação mediante doenças encontradas no sangue dos doadores. Então, duas perguntas. A primeira coisa, a compatibilidade do sangue é muito simples da gente fazer. Quando a pessoa faz a doação, a gente classifica o sangue de acordo com o grupo sanguíneo dela. Então, é A positivo, O positivo, O negativo, ele é separado. Quando os testes são negativos, essas bolsas são liberadas, recebem um rótulo, né, dizendo qual é o grupo sanguíneo que está negativo para aqueles testes todos que foram feitos. Ele é armazenado num lugar separado, de sangue, somente de sangue liberado e separado de acordo com o grupo sanguíneo também. Quando o paciente precisa do sangue, se colhe uma amostra de sangue do paciente e aí no laboratório você vai separar uma bolsa de sangue que seja compatível, geralmente do mesmo grupo sanguíneo do paciente, e aí você vai fazer um teste em que você mistura um pouquinho das hemácias, né, um pouquinho do sangue da bolsa doada, um pouquinho do sangue do paciente. E aí você observa se vai ter reação ou não. Se não tiver reação, está liberado para fazer o uso do sangue. Se tiver alguma outra reação, aí você tem que buscar outro sangue. Mesmo assim, antes é feita, é sabida a tipologia, né? De Sim, cada um. Você faz mas do por paciente, segurança ainda você é repete. Feito isso. Exatamente. Você sempre repete, que é para você ter certeza que você não trocou a amostra ali. A Elaine Oliveira, de Bangu, ela pergunta: uma conhecida minha não conseguiu doar sangue e ela teve relações sexuais sem preservativo, sendo que isso quando ela namorava há muito tempo atrás. O processo não poderia ser menos burocrático? Então. E aí, relação sexual também tem isso? Então, isso daí vai entrar naqueles nossos critérios de comportamento de risco para ter doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Então, a gente entra novamente naquela história da janela imunológica, que você tem que esperar esse período de 1 ano para que não corra o risco de transfundir o sangue com teste negativo, mas que tenha a doença ali, porque a gente não conseguiu detectar. Assim, agora a legislação, né, a portaria do Ministério, ela é revista periodicamente, então esses critérios eles vão mudando. Então, atualmente esse está valendo, né? Atualmente é 1 ano. Para quem é. Então, assim, se já tem muito tempo. Fez sexo sem camisinha, vai ter que esperar 1 ano para ver se. Para poder fazer a doação de sangue. Então, assim, ela fala que tem muito tempo, não sei se é mais ou menos 1 ano. Se foi uma coisa muito tempo atrás, pode ser que na época não se pudesse fazer a doação, mas atualmente o período Mas esses critérios são sempre revistos, como você colocou, e eles são de acordo
com a Organização Mundial de Saúde, isso? Isso, com os estudos que são, né, feitos, porque todo ano saem diversos estudos atualizando esses eu fatores. Eu perguntei isso pelo seguinte, será que os critérios daqui do Brasil são iguais, sei lá, de outros países, como os Estados Unidos, países da Europa? Ou tem coisas que são diferentes? Não, parecidíssimos. Né, são muito parecidos. Essas coisas assim, né, mais comuns, por exemplo, os critérios, né, de tatuagem, de homossexual, isso tudo, o nosso é igualzinho dos Estados Unidos e da maior parte dos países da Europa. Acho que o Canadá ainda está adotando a inaptidão definitiva para homossexual, ainda não deixa doar. Mas porque os estudos são recentes, eles possivelmente estão estudando ainda um pouco mais para liberar. Agora, assim, nos Estados Unidos tem doenças que a gente não tem, da mesma maneira que aqui a gente tem doenças que a gente não tem. Então, às vezes o critério muda um pouquinho de acordo com as doenças que você costuma ter naquela região. Você explicou, né, da febre amarela, do Rio de Janeiro e da malária, né? Não precisa testar. Aqui tem uma pergunta do Ricardo Amarante, ele pergunta, sou diabético e vascularizado. Alguns dos dois ou ambos os critérios me impedem de ser doador de sangue? Tá. Ser diabético não impede a doação de sangue. No entanto, tem que estar com a doença controlada, ou com dieta, ou tomando medicação oral. Se a pessoa fizer uso de insulina, aí sim é contraindicação para fazer a doação de sangue. Tá? Pelos critérios do Ministério, a gente não pode liberar. Com relação ao ser revascularizado, e depende. Se for vascularização cardíaca... que eu acho que é isso que ele quis dizer. Uma ponte de safena, alguma coisa assim. Aí a gente não deixa fazer a doação mais para a proteção da própria pessoa, porque às vezes a pessoa não sente nada e tudo, mas pode ter algum grau de obstrução, né, dessa ponte, né, dos vasos lá do coração, e na hora que você tirar o sangue, você baixa a pressão, pode fazer uma isquemia no coração, então a gente evita. Você observa assim no serviço, Fernanda, alguma complicação que te chama a atenção relacionada a essa parte da doação? Ou não? Não tem nenhuma complicação? É muito raro, não. É muito e quando raro. Acontece é o quê? Geralmente o que acontece com maior frequência, a pessoa fica um pouco tonta e às vezes enjoada, né? São as coisas mais frequentes. Isso depende muito, assim, quando é a primeira vez que a pessoa está doando, que ela já está mais nervosa e tudo, é mais comum, agulha, né? É mais comum a agulha um pouquinho grossa. Quando vê a agulha, fica um pouquinho nervoso. Às vezes, assim, mulher que é mais magrinha, tem 50 quilos, ali a gente geralmente tira um pouco menos de sangue, né? Porque pode dar um pouquinho mais. E aquela coisa da bolinha lá, por que serve? O pessoal entender, cara. A bolinha é justamente para você, né, melhorar o retorno venoso. Tipo, encher mais rápido. Botar o sangue aí, o fluxo aumenta de sangue. E se você, assim, tem vários estudos que você fazendo contração muscular também, você diminui a chance de você passar mal durante a doação. Então isso também legal. É interessante. Então, isso também concentra você na bolinha. De você contrair os grupos musculares. Demora quanto tempo, mais ou menos, assim, para poder ficar lá pegando sangue? Para tirar o sangue? Tirar o sangue normalmente em 10 minutos. 10 minutos 10 só? Minutos. Enche uma bolsa daquela? Enche rapidinho. Meu Deus. Uma veia boa, 8, 10 minutos você enche. Não é motivo para ninguém deixar de doar. Aí tem uma última pergunta aqui da Amanda Amarante, de São Paulo. Ela fala, pessoas tatuadas podem ser doadoras de sangue sem problemas? Acho que a gente já respondeu, mas vamos refrisar. Sim, com certeza. Então, a tatuagem não impede fazer a doação. Pessoas que têm tatuagem podem fazer desde que seja um ano depois da realização da tatuagem, justamente por causa daquele problema da janela imunológica dos testes. E, doutora Fernanda, na sua opinião, qual o grande desafio para a doação de sangue para os bancos de sangue hoje, atualmente? Acho que o grande desafio é a gente conseguir manter um estoque de sangue seguro que seja suficiente para atender às necessidades da nossa população. O que acontece? A população está envelhecendo no mundo inteiro. Cada vez tem pessoas com mais idade, menos jovens. Então, com isso, diminui a quantidade de pessoas que estão na idade para que pode fazer a doação de sangue. E, por outro lado, a complexidade dos procedimentos médicos aumenta também. Então, cada vez mais a gente faz transplantes, faz cirurgias complexas, que cada vez mais precisam de sangue. Então, você aumenta o consumo
e diminui a quantidade de pessoas que estão disponíveis para fazer a doação. Então, por isso que é muito importante as pessoas doarem. É um grande empecilho, né? E aí a gente deixa aqui, né, como a gente sabe que, no caso, a doutora Fernanda é responsável pelo Hemorrio, a gente vai deixar aqui os contatos do Hemorrio para você doar sangue, vamos também deixar aqui do Hospital Universitário Antônio Pedro e também do INTO, onde a doutora Fernanda também atua lá como hematologista, e a gente conversou com ela, né, a Fernanda Azevedo Silva, é especialista nessa área, e a gente falou muita coisa hoje sobre doação de sangue. Então, não existem outros motivos para você não doar sangue. A gente já explicou tudo aqui no programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro no Espaço Aberto para a Saúde.